Cidadania tem origem do latim civitas, cidade. É o estatuto do pertencimento de um indivíduo a um país que lhe atribui um conjunto de obrigações e direitos, sob a vigência de uma Constituição. Opa, mas espera aí que o nosso programa não quer complicar ainda mais o assunto. Vamos de novo. Traduz aí pra gente, professora. Ser cidadão é poder realizar, é poder exercitar direitos e deveres, certo? Em complemento a isso, o cidadão é aquele que tem um reconhecimento, ou seja, o cidadão é aquele que faz parte da sociedade. Então, todos nós somos cidadãos, né? Porque todos nós pertencemos a um determinado país, a uma determinada cidade. E pertencendo a um determinado país, a uma determinada cidade, nós temos direitos e deveres. Os direitos e deveres são vários, né? A gente exercita a nossa cidadania da forma mais clássica, através do voto. Olá, meu nome é Guilherme. Ao longo dos programas abordaremos a cidadania. Hoje, precisamente, falaremos sobre patriotismo. Brasil! E para vocês, pessoal, o que é patriotismo? Para mim, patriotismo é ter amor ao país, né, cara? Trabalhar pelas coisas legais, entendeu? Respeito ao próprio pessoal da pátria mesmo e pelas pessoas, entendeu? O patriotismo é tu amar a terra que nasceu, tá? E outra coisa, é saber escolher os nossos governantes. Porque o que o povo tá vacilando aí numa certa... não tá escolhendo legal. Ser patriota hoje é tu saber quem é que tu bota lá. Ser patriota é você amar o seu país, né? Você ter uma conduta adequada, representar bem o seu país, né? Fazer tudo o que for preciso por ele. Você gostar da pátria que você nasceu, é você amar independente da condição financeira. É um amor que é incondicional. Só que eu fico triste de hoje, já na melhor idade que eles dizem, né? Eu não me sinto patriota, não me sinto amar minha pátria como eu queria amar. É ser brasileiro, em primeiro lugar. E ser brasileiro é você reconhecer que a sua pátria é o lugar onde Deus colocou você para viver. Se nós estamos vendo aqui, a gente tem que cuidar desse lugar, ver e fiscalizar. Hoje em dia, né, os jovens estão fiscalizando as coisas, a gente concorda 1000% com essa fiscalização e queríamos poder estar juntos. O que eu posso dizer? Eu sou patriota. Os patriotas são os deputados, os senadores, esses ladrões que estão roubando o país, estão deixando os pobres morrer, e só eles querem ganhar dinheiro. Não tem saúde, não tem educação, os médicos não ganham bem, não querem trabalhar longe porque eles querem trabalhar só na capital, então tem que trazer de fora para cá. Então eu posso dizer que eu sou patriota? Não sou. Sou brasileira, infelizmente, mas o nosso país está uma vergonha. Ser patriota é manifestar, tornar claro, deixar latente
o sentimento de pertença, de pertencimento que se tem à sua nação, ao seu país de origem, né? Então, a gente manifesta o nosso patriotismo deixando claro a relação estreita de sentimento e de pertencimento mesmo, o quanto eu me sinto parte desse país. O conceito de patriotismo mudou durante os anos. No próximo bloco, teremos aqui no Pacato Cidadão o cara mais patriota que já existiu no Brasil. Não perca! Antigamente, ao longo da história, o amor à pátria era um simples apego a características físicas do solo. E para demonstrar como para ser um patriota do modo antigo, vamos chamar aqui no nosso programa um cara que foi um brasileiro mais patriota da nossa literatura, Policarpo Quaresma. Se vocês permitem me apresentar, sou o Policarpo Quaresma. Sou um cara que posso dizer de boca cheia que amo a minha nação, sua terra, sua cultura, sua geografia. Adoro ler e reler livros sobre a minha pátria amada Brasil, sua fauna, flora, sobre suas belezas naturais, e sou encantado pelos seus povos nativos, os índios. Para mim, brasileiro que é brasileiro tem que falar tupi. Xê, perudá, xê, pauã, ibi, votu, mará, pauã, paém. Porém, ao expressar minhas ideias para as autoridades, fui motivo de chacota. Aprendi a tocar violão, pois cantar e tocar canções brasileiras para mim era a expressão máxima da alma nacional. Mas peraí, esse violão não é brasileiro. Então abandonei minha vida na cidade e fui pro campo. Decidi cultivar meu próprio alimento, pois sabia o quanto o solo da minha terra era fértil. Minha surpresa foi quando minha pequena plantação foi atacada por formigas. Líderes políticos locais, corruptos, tentaram me envolver em suas negociatas, sem saber o fanático idealista que tinham diante de si. Repudiei suas ações e, em troca, ganhei inimigos poderosos. E meu triste fim não demorou a chegar. Por um sonho de um Brasil melhor, acabei sendo morto com a acusação de traidor da pátria. Coitado do Policarpo. Mas hoje em dia, os conceitos começaram a mudar graças ao surgimento do pensamento político. A definição básica de patriotismo está correta. Porém, ser patriota não é sempre agir sem questionar as decisões do governo. As manifestações que ocorrem nos últimos tempos no Brasil é um exercício, é um caminho, é uma direção para se exercitar o patriotismo, né? Por quê? Porque a gente ocupa as ruas, a gente tenta dizer quais são as nossas demandas, quais são as nossas necessidades, qual é o grau de satisfação e de insatisfação com que nós temos com o espaço público brasileiro. Então, isso é a manifestação de pertencimento. Isso é uma forma de ser patriota, de reclamar, de querer o que é justo. Ao mesmo tempo que eu sou a favor, eu sou contra. Parece que perderam um pouco o foco, né? De uns tempos para cá a gente está vendo que está tendo manifestação para tudo. Poderiam de alguma forma ser mais organizada. Não sei se estou viajando nisso, porque como tem vários motivos, temos tantos problemas no país, é difícil organizar isso de alguma forma. Mas talvez esteja faltando um líder, ou líderes seria o ideal, né? Eu acho que tem muito ainda para fazer bastante coisa assim, melhorar o nosso Brasil. Eles precisam mudar mesmo, está muito corrupto o nosso mundo. Sou a favor, mas não com vandalismo. Por que o brasileiro não é tão patriota em relação a outros países? Por que só vestimos a camisa da seleção em dia de jogo?
Esses e outros questionamentos serão discutidos aqui num debate com nossos convidados no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Pacato Cidadão e vamos realizar um pequeno debate sobre patriotismo. Temos aqui nossos 3 convidados de hoje que vão participar com a gente. Lucas, estudante de publicidade, Priscila, pedagoga e Adriano, estudante de audiovisual. Vamos realizar aqui a primeira pergunta para começar o debate. Por que o brasileiro não é tão patriota em relação a outros países? Eu redireciono essa pergunta para Priscila. Eu acredito que seja uma questão cultural. Nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma cultura já de muitos anos de defender o seu país, defender a sua pátria. E no Brasil não, sempre foi uma cultura de falar mal do próprio país, de criticar, de ver os defeitos, não ver as belezas, não ver as coisas boas. Isso já vem de gerações e continua até os dias de hoje. Você vê que nos lares americanos, cada lar americano tem sua bandeira hasteada. Quando aconteceu, por exemplo, o 11 de setembro, todo lar americano hasteou meio metro a bandeira com uma faixa preta. Então isso é uma questão cultural. Você vê que certos países mais desenvolvidos, eles levam ao patriotismo a níveis extraordinários, como a Suécia. Cada lar sueco você vê que tem uma bandeira. E eu acho que a princípio é isso. E também tem um grande caso de que a educação também não ajuda muito a criar e conservar e ampliar esse nosso patriotismo aqui no Brasil. Antigamente a gente tinha a disciplina de educação moral e física, né? E cívica, desculpa. E agora a gente não tem mais, né? Que podia ser um artifício para criar na gente essa habilidade, essa cultura de a gente ter a bandeira hasteada, né? Dos jovens ter a bandeira pendurada nas paredes. Os alunos cantarem os vários hinos. A gente vai para a escola agora, os nossos filhos vão para a escola, a gente vai para a faculdade e não tem um toque mais com esse dever cívico que a gente tinha antigamente. Os alunos crescem, hoje em dia eles nem sabem o significado das cores, o porquê do verde, do amarelo, a constelação, o sentido da frase ordem e progresso. Mas também, só uma observação, essa questão dessa disciplina de educação moral e cívica, ela foi implantada na época do regime militar. Então acabou que ficou essa visão de defender a bandeira, defender o hino, sendo muito ligado às questões da ditadura. Na ditadura era obrigado a fazer isso. E agora acabou a ditadura, então não precisa mais disso. Mas não é só por causa da ditadura. Não foi a ditadura que implantou a bandeira, nem o hino. Mas a ditadura impôs. Só que isso deveria permanecer, apesar do fim da ditadura. Só que era muito ligado, arraigado na mente das pessoas, uma coisa com a outra. Por que muitos brasileiros só são patriotas em dia de jogo? Só vestindo a camisa da seleção? Só porque é o que tem mais títulos mundiais? O que você acha? Não, eu acho que eles acabam vestindo a camisa, sendo brasileiros, pelo fato da competição. Eu sou brasileiro porque o meu time é o Brasil e acabou. Não tem aquela essência. Como se o Brasil, a única coisa boa que tivesse no Brasil é o futebol. Só, o resto não presta. E uma coisa também que a gente tem muito de estranho é que quando a gente vai para outros países, ao pisar no outro país, a gente vira patriota num nível máximo, né? Não, eu sou do Brasil, eu sou, aí veste a camisa da seleção e tal, e começa a discutir problemas políticos e de diferença entre os países com os viajantes, né? Aí quando você volta para sua zona de conforto, você volta a ser nada, assim, né? O Brasil só critica, aí quando você viaja de novo, você vira o super brasileiro. Isso eu acho muito estranho, isso eu acho muito feio. É aquela questão, você vai para a Europa, onde o nível de água é tudo controlado, você fala, pô, mas no meu Brasil eu faço o que eu quiser, eu tenho a liberdade de ir e vir, e isso é estranho. Ao contrário, exatamente, é muita hipocrisia, né? Você pode falar. Aproveitar que a Priscila é pedagoga, eu vou direcionar primeiramente essa pergunta para ti. Como que a escola pode atuar no aprendizado do aluno no patriotismo?
Então, uma questão é isso que a gente comentou sobre o hino, né? Cantar o hino. Não só cantar, mas explicar, ensinar para a criança o que quer dizer aquelas palavras. Porque o hino, a letra fala muito bem do Brasil, defende o Brasil, né? Fala das belezas, fala das riquezas, fala do orgulho de ser brasileiro. E isso é uma coisa que as crianças têm que aprender, ver como a gente tem um hino bonito. E aprender também sobre os símbolos, sobre a bandeira, o brasão, todos os símbolos que representam o Brasil. É porque a educação nunca ela é imparcial, sempre o professor passa aquilo que ele tem em si, né? Então, se o professor não é patriota, consequentemente, e por mais que ele ensine os símbolos, ele nunca vai passar esse patriotismo para as crianças, né? Então, acho que é importante também trabalhar isso nos professores. Fazer mais uma pergunta aqui. De que modo as mídias poderiam influenciar os brasileiros a serem mais patriotas, se é que influenciam? Bom, a criação de programas, né, influenciando o bom comportamento do brasileiro, as belezas que a gente tem. A gente gosta muito quando vê aquele Globo Repórter, quando mostra partes do Brasil que ninguém visita, são lugares muito bonitos, muito bem cheios de belezas que naturais. Cidades, né, históricas, isso é muito legal, mas ainda faltam muito mais ainda, né? Parece que a mídia só precisa de audiência, né? Não gosta de passar uma informação patriota para todo mundo. E a criação de programas em que mostrasse um pouco da história do Brasil, eu acho que seria muito mais válido, né? Ano que vem, né, na Copa, quando terminar, a gente vai voltar para as nossas mesmas casas, mesmos lugares, a gente vai voltar para a novela do empresário que quer pegar todo mundo, Polícia 24 horas. Jogo de futebol quarta-feira e coisas assim. Vai ser difícil mudar, mas a gente pode tentar, né? É aquela história, né? Quando o Brasil foi anunciado que ia sediar as Olimpíadas, a Copa do Mundo, a mídia internacional falava que o Brasil ele era a bola da vez. Só que a gente tem tanto a oferecer nesse território, a nossa cultura é super interessante, só que o próprio povo não sabe a cultura que tem. Hoje, se você perguntar para uma pessoa para onde você gostaria de ir, ele vai sempre falar, não, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Europa, eu quero ir para Disney. A gente tem muita influência lá de fora, influência americana, né? O brasileiro tem aquela coisa de achar que música brasileira é música ruim, música brega, melhor, música... né? É inglês que é bom, os filmes também, o filme americano que é bom, o filme brasileiro é filme ruim. Agora que está começando a mudar um pouco isso, o Brasil está produzindo, bastante, né? O Brasil está produzindo filmes muito bons e o brasileiro está perdendo essa visão, né, de achar que só o americano que é bom, porque o americano ele investe nisso. Se eu assistir todos os filmes meu pai que sempre brincava muito disso, ele falava, tá vendo, quem salvou o mundo foi o americano, e é sempre assim, em todos os filmes, tá lá na Argentina, quem vai salvar o mundo vai ser o americano, então eles investem nessa coisa de defender o americano, os Estados Unidos faz isso nos filmes, mas o brasileiro não, até os filmes às vezes parece que denigre mais ainda a imagem do brasileiro, né, em vez de exaltar, então isso acaba influenciando na mente das pessoas, as pessoas são muito influenciáveis pelo que elas veem na televisão. Um povo sofredor e tal, só parece essa parte, ou então a violência, ou então a pessoa sendo malandra, querendo tirar, tanto que aquele personagem do Zé Carioca lá das histórias do Tio Patinhas, era um personagem inspirado nos brasileiros, e era o cara que malandro, só tirava vantagem, só queria se dar bem, exatamente. Então a visão que o brasileiro tem de si mesmo é essa, uma visão que não é realmente verdade. Nem todo brasileiro tem esse jeito de querer se dar bem. Muitos brasileiros são pessoas honestas, tanto que manifestam querendo menos corrupção. Então como é que você vai dizer que a pessoa só quer se dar bem? O que quer se dar bem é o político que rouba, né? Não o povo brasileiro. O grande problema também, o que deixa a gente muito triste, é o fato da pessoa que tinha que ser o exemplo pra gente, né? Que são os políticos que deviam lutar, dar a vida, né? Pra melhorar o país, são os primeiros que roubam. Perfeito. Bom, agora fazer a última pergunta aqui para finalizar, senão esse assunto a gente pode até semana que vem falando, né? Pra gente dar um fim nesse assunto, qual a melhor forma de praticar patriotismo na atual sociedade brasileira? E tudo isso que a gente falou, você falou da próxima geração que está vindo, qual que seria a forma de guiar eles para o caminho certo? Acho que o primeiro passo é
como eu falei, dos professores terem já uma formação já voltada para o patriotismo, passar isso para os alunos também, porque a escola é a base do conhecimento formal, é a escola. E isso partindo como uma diretriz do governo, né, como uma disciplina mesmo, uma imposição do governo, como eles exigem português, matemática, ciência, já foi incluído muitas coisas interessantes na disciplina de história, por exemplo, estudar sobre a cultura africana, sobre a cultura indígena, sobre a origem, de onde veio a nossa cultura, porque a gente faz coisas que a gente não sabe nem de onde vem, né? E até então era muito ensinada a cultura europeia, mas a cultura africana e indígena, que também é muito importante, influencia muito na nossa cultura, era deixada de lado. Agora já faz parte, já é uma realidade, já acontece nas escolas, não 100%, mas já existe maior presença. E acredito também nas campanhas publicitárias que o governo poderia fazer. O governo faz propagandas para algumas coisas, propaganda eleitoral, coisas defendendo o partido, mas não investe em defender o próprio Brasil, em defender o amor pelo Brasil, porque se o povo é um povo que não acredita em si mesmo, ele não vai para frente. Então, eu acredito que o governo tem que investir nessa área também. Então, a educação, ela tem que começar também em casa, o trabalho tem que ser feito junto com a escola. Não basta você passar o dia aprendendo na escola, chegar em casa e esquecer, ou os pais pegar tudo que a criança aprendeu e falar, não, isso é besteira, você está aprendendo errado. E isso gera até um problema, porque gera discussão, os pais com o colégio. Eu acho que o trabalho tem que ser feito em conjunto para a próxima geração já começar a aprender e passando para as próximas gerações, porque isso vai ser um trabalho muito longo e cansativo. Não é fácil você pegar um país tão grande, tão antigo quanto o nosso e simplesmente falar, não, gente, agora todo mundo tem que ser patriota. Isso é um trabalho de formiguinha, cada dia mais, continuando esse trabalho. Eu acho isso. E saber escolher muito bem os nossos políticos, né? Sabe, ficar de olho no governo, ficar de olho no que acontece, né? Saber escolher bem na hora de votar, saber votar bem e saber cobrar também, né? Isso aí eu acho que é uma parte que a gente contribui muito com o crescimento da pátria, né? E o patriotismo em si. Porque desse modo a gente passa na família, né? A gente melhora a educação, melhora a situação da família e a gente começa a confiar mais no país, sendo que a gente já sabe que tem alguém com poder para fazer isso, que a gente confie, né? Que infelizmente há muitos anos a gente não tem em quem confiar. Se pelo menos aparecer algum e a gente começar a cobrar, começar a escolher direito em quem votar, esse senso do patriotismo, ele volta naturalmente. E quem sabe a gente consiga finalmente ser um país em que todos amem morar aqui e protejam com as suas vidas e com o seu trabalho, né? O nosso programa vai ficando por aqui. Entre no nosso site e dê a sua sugestão de tema para o próximo programa. Até a próxima! Convidados que vão participar aqui com a gente do Tem que andar até onde? Até lá embaixo, até aquele banco ali. Sério? Não é um banco da esquerda, da direita, né? Da direita, Ah, tá. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Vai andar com isso. Eu já ia embora. É um busão e ir pra casa. Você falou 2 vezes não perca. Tá bom, de novo. Dificuldade pra atravessar, vó. Vem, carro, vem, carro. Vem. Freia, tia. Não dá risada, vó. Obrigado.